Olá! Já parou para pensar como é que a gente sabe se a economia de um país inteiro está crescendo ou não? Como se mede algo tão gigante? A resposta para isso está num conceito-chave: a contabilidade nacional. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E olha, só para a gente se situar, este material que vamos ver juntos é um resumo da aula 5 da disciplina de Fundamentos de Economia e Administração Rural, lá do curso Técnico de Agronegócio da Escola Estadual de Educação Profissional de Icapuí. Vamos direto aos pontos principais. Então, por onde a gente começa? Pela pergunta mais básica de todas e, ao mesmo tempo, a mais complicada. Como é que se mede a economia de uma nação inteira? Parece uma tarefa, nossa, impossível, né? E essa pergunta não é só uma curiosidade, sabe? A história mostra que por muito tempo, sem um jeito de medir a economia, os governos e os especialistas tomavam decisões importantíssimas meio que no escuro. O que realmente mudou o jogo foram as grandes crises. A quebra da Bolsa de Valores em 1929 escancarou a realidade. Não existiam dados confiáveis. Logo depois, as ideias de um economista chamado John Maynard Keynes e a necessidade de reconstruir os países depois das grandes guerras mostraram que não dava mais para continuar assim. A contabilidade nacional precisava nascer. E foi daí que surgiu a grande solução. Um sistema unificado para registrar e dar sentido a toda essa atividade econômica, a chamada contabilidade nacional. Pensa na contabilidade nacional ou contabilidade social como se fosse o grande livro-caixa de um país. Ela anota tudo o que é produzido, comprado e vendido, todos os bens e serviços que giram na economia, geralmente durante um ano, para a gente ter uma foto fiel de como as coisas estão indo. E quem são os personagens dessa história? Bom, temos as famílias, que somos nós, consumindo coisas. Temos as empresas, que produzem tudo isso. Temos o governo, que atua em várias frentes. E, claro, o resto do mundo, com quem o país faz negócios, importando e exportando. Certo. Agora a gente chega no pulo do gato. Para medir a economia, a gente pode olhar para ela de duas maneiras diferentes, que, no fim, chegam no mesmo resultado. É como se fossem duas faces da mesma moeda. De um lado, a gente pode somar o valor de tudo que foi produzido no país. Essa é a ótica do produto. Ou, do outro lado, a gente pode somar toda a renda que essa produção gerou para todo mundo. Essa é a ótica da renda. Vamos ver isso na prática? Pela ótica do produto, o grande segredo é evitar um problema clássico, a tal da dupla contagem. Para isso, a gente só leva em conta o valor dos bens e serviços finais. Esse exemplo da mesa é perfeito para entender. Pensa só, se a gente somasse o valor da madeira, depois somasse o valor do verniz e, por fim, somasse o valor da mesa pronta, a gente estaria contando o valor da madeira duas vezes, né? Por isso a regra é clara, a gente conta só o valor do produto final, a mesa, porque o preço dela já inclui todos os custos anteriores. Simples, né? Agora, vamos virar a moeda. A ótica da renda faz uma pergunta diferente. Quando aquela mesa foi vendida, para onde foi o dinheiro? Pois é, o dinheiro da venda não some, ele se divide. Uma parte paga os salários de quem trabalhou na mesa, outra parte paga o aluguel do lugar, outra paga os juros do capital que foi investido e o que sobra é o lucro do empresário. Toda receita acaba virando renda para alguém. E aqui está a mágica da coisa. O valor final do produto, a nossa mesa, é exatamente igual à soma de toda a renda que a produção dela gerou. Salários, aluguéis, juros, lucros, tudo junto. Por isso, no fim do dia, a conta fecha. O valor do produto é sempre igual ao valor da renda. Com essa base bem entendida, agora sim a gente pode falar do indicador econômico mais famoso de todos, que nasce justamente desse cálculo. O famoso Produto Interno Bruto, o PIB. A definição pode parecer técnica, mas a ideia é bem simples. É a soma do valor de tudo que foi produzido e vendido dentro das fronteiras de um país durante um certo período. É o resultado daquela ótica do produto que a gente acabou de ver. Basicamente, o PIB nos dá um número, geralmente um número enorme, na casa dos trilhões, que representa o tamanho total da economia. Ele é o principal termômetro para saber se a atividade econômica está aquecida ou não. Mas e aí? O que a gente faz com esse número? O que ele nos conta de verdade sobre um país? E talvez mais importante ainda, o que ele não conta? Olha, o PIB e outros indicadores são ferramentas essenciais. Com eles, a gente consegue ver se o país está crescendo de um ano para o outro, a gente consegue analisar se uma política do governo deu resultado e também dá para entender se estamos vendendo mais para outros países do que comprando deles. Mas aqui vem o ponto mais crítico de todos.
Um PIB gigante, crescendo a todo vapor, não é tudo. A economia de um país pode crescer muito, mas esse crescimento pode não chegar no bolso de todo mundo. Crescer o bolo é uma coisa, dividir esse bolo é outra história bem diferente. A China é um exemplo clássico disso. O país teve um crescimento de PIB absurdo por décadas, se tornando uma potência mundial. Mas isso não se traduziu automaticamente em igualdade social para toda a sua população. O bolo cresceu muito, mas não foi dividido em fatias iguais. Certo, pessoal? Para a gente fechar, vamos só amarrar os pontos essenciais que a gente viu aqui sobre a contabilidade nacional. Então, o que a gente leva daqui? Primeiro, a contabilidade nacional é a régua que a gente usa para medir a economia. Segundo, o valor do que se produz é igual à renda que se gera. E o mais crucial, o PIB é, sim, um indicador muito poderoso, mas ele sozinho não conta a história toda sobre o bem-estar das pessoas. Entender o PIB é só o começo da conversa. A próxima pergunta é sempre: para quem essa riqueza toda está indo? E para quem quiser se aprofundar nos cálculos e nos detalhes, a dica é consultar a nota de aula impressa que foi entregue pelo professor Washington Bernardo. É o próximo passo para entender ainda mais.